Estamos apresentando Simplesmente Francisco, um programa com a trabalhadora do GRESG, Antonieta Aromates, baseado no livro Simplesmente Francisco, de José Carlos de Luca. Oi, gente! Que bom estar aqui de novo com vocês para a gente ler mais um capítulo do nosso Simplesmente Francisco. Aqui. Simplesmente Francisco, do querido José Carlos de Luca. E vamos falar desse santo, mas que é tão próximo a nós que chega a ser íntimo. São Francisco de Assis. Tem gente que chama de Chico, outros até de Chiquinho, porque ele é muito, muito próximo da gente. Eu adoro São Francisco. É uma grata bênção estar tendo essa missão, sabe? De ler esse livro Simplesmente Francisco, onde a cada capítulo a gente aprende um pouquinho com ele. Então vamos lá de novo, mais uma vez, aqui, peraí. Simplesmente Francisco. Se puderem, comprem esse livro. É maravilhoso. Então hoje a gente vai ler, como sempre, e depois a gente faz as nossas observações, vamos dizer assim, né? Vamos lá. Capítulo 4, Encontro com Cristo. Vem e segue-me. Palavras de Jesus. Ao retornar para Assis, Francisco sente-se envergonhado por mais um fracasso. Afinal, era a segunda vez que o sonho de glória na cavalaria se desfazia. Além do mais, o que seria de sua vida dali em diante? Qual seria o plano que Deus lhe reservava? Donald Spoto captou bem esse momento e disse: E assim, na primavera de 1205, Francisco regressava a Assis, chegando a casa, sem dúvida, não apenas enfraquecido pela recorrência da malária e de seus efeitos, mas também humilhado pelo fracasso de outro empreendimento e tão inseguro como antes a respeito do seu futuro. Deprimido e sem objetivo, tinha de valer-se mais uma vez da generosidade do pai e do carinho da mãe. Francisco estava completamente perdido, não sabia mais o que ele queria, não sabia mais quem era ele. Ele só sabia que aquela vida que ele estava levando não estava suprindo as necessidades dele. Ele estava muito triste e ele queria entender o que estava acontecendo. Quantas vezes a gente não sente assim, né, gente? Perdidos. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Isso sim que eu programei não deu certo, outra coisa também que eu fui tentar não deu certo. Gente, isso acontece com todos nós, né? Por isso que eu digo que Francisco é muito próximo de nós. Ser humano, né? Durante meses seguidos, Francisco viveu uma intensa crise espiritual. A vida que até então levava não lhe despertava mais qualquer empolgação. Assumir os rentosos negócios do pai, igualmente, não era o futuro que imaginava para si. Sabia que Deus tinha planos para ele, mas ainda não tinha noção do que deveria fazer para preencher sua alma e encontrar encaminhadas solitárias pelos arredores de Assis, orando, procurando respostas, angustiado pelo silêncio de Deus, chorando muitas vezes. Ele atravessava a noite escura da alma, expressão do místico espanhol São João da Cruz. Foi o que eu acabei de falar. Ele não se via mais em nenhuma situação daquelas que ele estava vivendo naquele momento. Assumir os negócios do pai, não, nada a ver com ele. Continuar nas noitadas, nas festas, com os amigos, também não era dele. O que Deus estava preparando para ele? Era essa pergunta que ele tanto queria. Aliás, a resposta que ele tanto queria. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Qual o meu futuro? Mas toda noite termina no alvorecer de um novo dia. Perfeito. Um dos locais em que Francisco costumava parar para orar e meditar por longas horas era a igreja de São Damião. Na verdade, uma igrejinha cujas paredes e teto apresentavam grandes rachaduras.
Tinha-se a impressão de que a igreja estava prestes a cair a qualquer momento. No altar havia um crucifixo de madeira, no estilo bizantino, no qual Francisco fixava demoradamente o seu olhar, como se estivesse hipnotizado pela figura de Cristo. Numa das visitas à igrejinha, enquanto Francisco deitava seu olhar sobre o crucifixo, um olhar de súplica para as dores de sua alma, algo surpreendente aconteceu. Deixarei que o fato de tão significante que foi seja narrado como se o próprio Francisco nos descrevesse a cena. Prestem atenção. Um dia, olhando para o crucifixo, tive a clara impressão de que a imagem estava movendo os lábios. Ao mesmo tempo, ouvi uma voz que me dizia: Francisco, conserta minha casa, que, como vês, está toda em ruínas. Não dá nem para descrever a impressão que isso me causou. Era como uma mensagem que me chegava de um mundo invisível, marcando um longo período de hesitações, ímpeto e busca. Ao despertar do transe espiritual, Francisco percebeu-se invadido por uma alegria indescritível e nunca antes sentida. Teve a nítida certeza de que Jesus havia conversado com ele e lhe passado uma missão de vida: reconstruir a igreja em ruínas. No primeiro momento, Francisco interpretou o apelo de Cristo de forma literal: reconstruir a igreja de pedra. E, para tanto, durante algum tempo, dedicou-se de corpo e alma à reconstrução da igrejinha, suplicando à população de Assis a doação de pedras para a reforma, que ele mesmo fez questão de realizar com as próprias mãos. Os olhos de Francisco voltaram a brilhar. Era como se o sol penetrasse as regiões sombrias de sua alma virgem de luz. Aos poucos, Francisco foi se desligando de tudo aquilo que o prendia à vida material. Passava mais tempo orando, meditando e reformando as igrejas do que qualquer outra coisa. Passou a viver com mais sobriedade, vestindo-se com simplicidade. Perdeu o interesse pelas festas e, ao lado dos amigos, mantinha-se disperso. Sua cabeça estava em outro mundo, a ponto de suspeitarem de que ele estava apaixonado por alguma mulher. Sua família também estranhou a mudança do seu comportamento. Foi taxado de louco. O pai não o compreendia, sobretudo porque o filho se ausentava da loja por longos períodos. Aos poucos, a família de Francisco foi se tornando mais ampla. Os pobres passaram a merecer o seu olhar de carinho e atenção. E Francisco estava feliz como nunca, embora não soubesse ao certo aonde essa estrada o levaria. Já tinha, porém, o suficiente para saber que não andava mais na noite escura. Os primeiros raios da manhã haviam despontado em sua vida. Talvez possamos pensar que Francisco também era o símbolo de uma igreja em ruínas, e a luz do Cristo penetrou por entre as suas rachaduras. O remédio de Deus vem através das nossas feridas. Meus amigos, que lindo essa imagem. Porque nós somos um templo, né? E às vezes as rachaduras estão enormes. A gente está se quebrando, como Francisco. E de repente ele encontrou naquela mensagem que ele ouviu de reconstruir a igreja, ali ele reconstruiu literalmente, mas ele também estava se reconstruindo. Ele estava colocando a vida dele em ordem. Ele estava entendendo para que ele servia. Vocês viram quando ele diz a família dele estava aumentando, que os pobres estavam se chegando? Ele começou a fazer o bem ao próximo. E isso fez com que os outros chegassem até ele. Pessoas que ele não conhecia na vida que ele tinha, né, na vida de rico, de abastado. Ele nem olhava para o lado e não sabia como eram essas pessoas, como essas pessoas viviam. E de repente ele estava ali, sem aqueles trajes da riqueza, né, se vestindo modestamente, consertando igrejas com as próprias mãos. E aí ele viu que era aquilo que ele precisava fazer. Ele mesmo estava se reconstruindo.
As rachaduras da igreja dele, né? Ele, estavam sendo consertadas. Ele era o seu próprio, era a sua própria igreja. E é isso que acontece com a gente quando a gente acha o nosso objetivo, quando a gente começa a fazer o bem sem olhar a quem, quando a gente começa a enxergar o nosso próximo. Vocês viram que o José Carlos mencionou alegria no olhar, né? Como ele ficou feliz. E isso acontece, gente, quando a gente começa a ajudar o outro. Quando a gente deixa a nossa vida, né? A nossa vida, e passa a buscar os pedacinhos e começar a ajudar o próximo. Isso dá uma alegria, vocês não têm noção. Qualquer coisa, um sorriso, um abraço, um bom dia, uma boa noite, mesmo que você não esteja doando nada material, né? Não possa por algum motivo, enfim. Mas dê a sua atenção, dê o seu amor, ajude a reconstrução de tantas igrejas que estão por aí. Ajude nessa missão. Esse é o que Francisco nos diz nesse capítulo, né? O quanto ele ficou feliz em começar a ajudar o próximo. O quanto ele ficou feliz em encontrar o seu caminho. Cada um de nós tem um caminho, cada um de nós tem a sua missão. A gente tem que saber ouvir, né, as determinações do nosso Pai, que Ele manda os recadinhos, manda. A gente às vezes não ouve, né? Não é, mas Ele não fala comigo, fala. Fala através de um filme, fala através de um livro, fala através de uma música que seja. Basta a gente saber ouvir. Então, nossa missão, tá? Vamos aprender com Francisco. Vamos reconstruir o nosso templo, tá? Vamos fechar, vedar as rachaduras e vamos ouvir o que o nosso Pai está nos dizendo. Vamos em frente. Vamos atrás da nossa missão, vamos botar o brilho da alegria no nosso olhar e vamos ajudar o próximo. Um beijo para vocês. Até o próximo capítulo, que também é maravilhoso, como todos, né? Adorei estar com vocês. Eu espero que vocês continuem comigo durante todo esse livro maravilhoso, Simplesmente Francisco. Namastê.